Salve, salve, pessoal! Começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pela TV Gazeta, Canal 2, Norte Mineira, e também pelo portal Busque News, o maior portal de notícias do norte de Minas. Você pode acessar e ficar por dentro de tudo que está acontecendo ali no norte de Minas, através do portal Busque News. E hoje o meu convidado, ou a minha convidada do podcast no Bico da Águia, com certeza é muito especial e uma das convidadas mais importantes que eu já tive sentada nessa cadeira. Primeiro porque é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, uma grande consideração. Eu tive o privilégio e o prazer de trabalhar com ela há alguns anos numa das maiores instituições de educação aqui do norte de Minas. E é uma pessoa que tem um exemplo, uma história muito bonita que você vai estar conhecendo agora um pouquinho. Eu tenho o privilégio e o prazer de estar recebendo aqui no Bico da Águia hoje minha querida amiga Fátima Turano. Fátima, foi bom para matar a saudade, que tinha muito tempo que eu não te via. E que prazer estar te recebendo aqui no Bico da Águia. Fico muito feliz. Eu também estou muito feliz de rever você e a gente conversar sobre toda uma história, uma vida que vivemos juntos, né? É verdade. Então é muito interessante. Como diria o Roberto Carlos, né, Fátima? São tantas emoções que nós vivemos, né? Exato. Tantos momentos e tudo. E a gente com certeza precisa estar repercutindo tudo isso. Mas assim, o podcast no Bico da Águia, ele tem essa característica de contar a história das pessoas, até para que as pessoas saibam um pouquinho, né, de onde aquela pessoa veio, como é que foi desenvolvido. E eu começo já te perguntando de onde vem a Fátima Turano. A gente acha que vem lá da Itália, parece que tem um pezinho na Itália, mas é norte mineiro também, né, Fátima? Como é que começou essa história? Bom, na verdade, o meu pai é italiano. Sim. Ele veio para o Brasil na época da guerra, né? Sim. E foi para São Paulo para trabalhar na usina Matarazzo. Então, ele foi designado para Granjas Reunidas. Granjas Reunidas era o polo da indústria do Matarazzo e pertence a Bocaiúva. Depois nós fomos para Engenheiro da Labela. Fica muitos anos em Engenheiro da Labela. E meu pai ficou como assim, o gerente da indústria lá em Dolabella. Então, eu sou de Bocaiúva. Mas você nasceu em Bocaiúva, então, aqui nessa região? Ou você nasceu em São Paulo? Eu nasci em Dolabella. Em Dolabella. Em Dolabella. E, então, que pertence a Bocaiúva. Então, na verdade, como é distrito de Bocaiúva, eu sou de Bocaiúva. Eu sou bocaiuvense. Isso. E nossos passeios, tudo se resumia em ir para Bocaiúva. Bocaiúva era o nosso centro. Bocaiúva é chique demais. Muito chique. E, aliás, tem pessoas muito importantes de Bocaiúva. Demais da conta. Além de você, nós temos Patrus Ananias, José Mauri Alquimim. Exato. Ilustres figuras. Não, o Betinho. Humberto de Souza, né? Então, tem muita gente importante de lá e que eu tenho muito orgulho de E falando em Bocaiúva, a gente que passa muito nessa estrada de para Belo Horizonte, eles estão fazendo uma obra ali, que eles fecharam Bocaiúva, você não consegue nem passar lá no meio, mas vai ficar um negócio fabuloso ali. Pois é, coisa boa, merece, né? Porque Bocaiúva tem até um ditado, que Bocaiúva, Bocaiúva, onde está o seu princípio, Montes Claros Centenário, que já foi seu município. É verdade, olha só que interessante. Montes Claros cresceu, deixou Bocaiúva para trás. Nós mesmos saímos de lá e viemos para cá, né? Porque aqui virou assim, era um polo comercial, depois um polo. A sua infância foi ali de Dolabella? Em Dolabella, em Bocaiúva. Foi lá. Né? Aí depois vocês vêm para Montes Claros. Aí nós viemos para Montes Claros para estudar, exatamente. Rosina, minha irmã, precisava estudar, então aproveita aqui então para mandar um grande abraço, já que você citou ela, que é uma outra querida amiga, Rosina Turano, né, a irmã da Fátima, que também tem um trabalho belíssimo na educação. E sua companheira, né, Fátima? Desde o início ali, vocês duas juntas. Desde o Colégio Padrão, né? Desde o Colégio Padrão. Primeiro a gente fez o Colégio Padrão, depois que a gente criou. Não, mas nós vamos falar essa história, vamos chegar lá. Então você chega para Montes Claros para estudar, e aí você vai estudar naquela escola que só eram meninas que estudavam? Estudava, primeiro eu estudava no Gonçalves Chaves, no grupo escolar. Rosina estudava na escola normal, né? Porque ela é um pouco mais velha do que eu. E depois eu fui para a escola normal. Entendi. Aí eu fiz, na época, não tinha costume de mulher fazer científico, chamava científico, o ensino médio. E eu, então, fiz o científico na escola normal, no turno da manhã. E Padre Murta e Conceição Mendonça me deram uma bolsa de estudos para fazer magistério. Aí eu morava pertinho ali do Colégio São Norberto,
morava na Rua São Francisco, quase esquina com onde tem aquele hotel Monte Rei. Sei. Então, eu morava ali. E, de repente, assim, era longe para ir para a escola normal, mas para o colégio lá, São Norberto, era pertinho. E acaba que, a partir do momento que você entra no magistério, você descobre a grande vocação da sua vida, né? Pois é. Como educadora, né? Foi muito interessante. Na verdade, eu queria fazer o científico porque eu ambicionava outras coisas. Mas, de repente, eu fiquei, assim, apaixonada com a educação. E eis que eu deixo o científico e fico só com o magistério. Essa questão da educação. E aí você vem depois a cursar a pedagogia, que era o único curso que tinha aqui em Montes Claros na época? Não. Tinha outros? Aconteceu que Rosina, tudo tem Rosina no meio. Rosina fazia geografia lá na FUM, na época era FUM, né? A Fundação... Em Belo Horizonte? Não, aqui. Aqui? A Fundação Norte Mineira, né? Que chamava FUM. Então, ela estudava na FUM, fazia geografia. E ficou conhecendo Davi Márcio, que era um autor de livro, professor de geografia. Sim. E ele a convidou para ir para Belo Horizonte, que ele arranjava transferência daqui para o FMG. Então, mudamos todos para Belo Horizonte para a Rosina estudar, porque ela estava, na época, ainda fazia o magistério. E lá, então, eu terminei o magistério e fui fazer o curso de pedagogia, você fez pedagogia na UFMG? Na UFMG. Você fez na melhor escola que tinha. Fiz. Né, de Belo Horizonte. E ali, assim, você começou naquela época já, você ainda jovem, fazendo essa pedagogia, vendo que a educação é o grande transformador da vida das pessoas, né? Que a educação... ela pode transformar a vida das pessoas. Você já conseguiu enxergar isso naquele momento? Ah, com certeza. Logo que nós mudamos para Belo Horizonte, eu estava terminando o curso de magistério e consegui uma vaga para lecionar no colégio, num grupo escolar, Barão de Macaúbas, lá na Floresta. Sim. E então eu comecei a lecionar lá. Lecionei muito tempo lá para terceira série, quarta série. E, quando eu me formei, a minha diretora lá me indicou para trabalhar também como supervisora no Instituto Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, ele fica no Gutierrez, entre Gutierrez e Vila Paris, aquela região mais, vamos dizer assim, elegante da época, lá de Belo Horizonte. Então, eu dava aula de manhã. Como eu estudava à tarde, eu formei e fiquei no Cecília Meirelles à tarde. Então, eu ficava nos dois lugares. E fiquei muito tempo ali. Casei, né? Mas você casou em Belo Horizonte? Casei em Belo Horizonte. O primeiro casamento. E aí, fiquei, assim, encantada com a educação e com o trabalho que eu desenvolvia lá no Cecília Meirelles. Mas eu sonhava voltar para Montes Claros. Claro, né? A gente sai, mas a gente tem aquela coisa de querer raízes, fazer né? Alguma coisa por aqui. Não, né? e eu gostava muito daqui, minha mãe morava aqui, voltou para Montes Claros, Rosina casou e voltou para Montes Claros. Aí quem ficou desgarrada foi eu, fiquei sozinha lá. Volta para cá. Belo Horizonte. E aí, então, o Cecília Meirelles tinha um convênio com o Colégio Pitágoras, lá na cidade de Jardim, porque a Pitágoras começa a entrar na sua vida aí. Nessa hora, exatamente aí. O diretor do Pitágoras, de nome Mazzoni, ele foi fazer a divulgação do Pitágoras com os alunos lá do Cecília Meirelles, da terceira e quarta série. Então, eu estava junto, e aí, conversando com ele, perguntei assim... já bem intencionado. Querendo voltar, né? Aí, então, eu perguntei para ele se o Pitágoras não tinha interesse em fazer uma parceria com uma escola para Montes Claros. Ele falou, nós não temos isso, não, mas não descarto. Podemos abrir, Aí, então, eu falei, mas é porque eu tenho um sonho de voltar, de abrir um colégio lá em Montes Claros. Então vamos conversar e tal. E aí começou. Bacana, Aí foi muito bom marcar o encontro e deu certo a parceria. E é interessante que isso aí, só te cortando, começa já o seu perfil realmente de conseguir coisas que às vezes estão meio impossíveis ali, mas com o seu jeitinho, com a sua conversa, com a sua persuasão ali,
As portas começam a se abrir, né? Abriram mesmo. E aí, então, a gente conseguimos, fizemos o projeto, né, porque tudo, na época, a gente tinha que entrar com o processo no Conselho Estadual de Educação. Então, aí nós fizemos o projeto e enviamos o projeto, e o projeto foi aprovado. E, então, nós viemos para Montes Claros, querido, mas foi assim, com a cara e a coragem. Imagino. E já tinha começado as aulas quando saiu, foi em fevereiro. Então, na verdade, assim, nós pegamos aqueles alunos que tinham perdido o ano, que não interessava em estudar. Estava sobrando na praça. E nós conseguimos 74 alunos no primeiro ano. E já surge como colégio padrão? Surge como o colégio nome padrão. original, O nome né? original. Na verdade, o padrão foi assim, escolha de um modelo. Em Belo Horizonte tinha um colégio modelo, então, mas não podia ter o mesmo nome. Então, a gente optou por colocar o nome padrão. E começamos. Aí fomos procurar onde instalar a escola. Na época, tinha um médico que tinha um antigo Madureza, né? Então, ele oferecia aqueles cursos para preparar os alunos para ingressar na faculdade ou fazer o curso, né, o científico ou qualquer outro curso, qualquer curso, através do Madureza. E ele estava desistindo do negócio e nós, então, compramos, não o prédio, compramos as carteiras, os livros, a estrutura, e fomos para lá com o colégio Começou padrão. ali. Era onde mesmo? Era na rua Dom João Pimenta, no centro, perto do biotécnico. As escolas de Montes Claros, todas, eram no centro da cidade, né? E os alunos dos bairros se deslocavam para o centro. Então, aí nós começamos, querido, mas foi realmente uma batalha, né? um desafio. E eu sei Rosina. Não, Rosina era... ainda não estava. Não estava. Ela era professora, ela dava aula de geografia. E aí, então, nós tínhamos 7ª, 8ª, 1º, 2º e 3º, com 70 alunos no total. Sim. E eles eram distribuídos nessas séries. Então, isso foi difícil, porque... Na verdade, os alunos não eram alunos ruins. Eles eram alunos que tinham dificuldade. Mal preparados. Né? E como eram assim 4, 5 por sala, o primeiro ano é que tinha mais alunos, acho que tinha 12. Eu não sei assim de cor exato quantos. Na verdade, o que a gente fez? Um atendimento individualizado. Outro tipo de pedagogia que você fez... Que foi o diferencial, né? Foi o diferencial. Porque, assim, o colégio padrão, ele vem se tornar, depois desse início uma referência, como é até hoje na nossa educação. Exatamente. Assim, imagina quantas pessoas já não foram formadas no colégio padrão, né? Uma geração inteira que hoje colabora. Isso. E aí você continua com esse colégio padrão e ele vai crescendo, a cada ano, vai desenvolvendo a marca. Isso. Na verdade, assim, a escola ficou pequena para a quantidade de alunos no ano seguinte. Desses 70, passamos para 200, depois para 400, e lá não comportava, porque lá é pequeno. Já era aquela história de preparar o aluno para fazer o vestibular? Com certeza. Já era essa história aí, né? De estar bem preparado ali no 3º ano, né? E tal, para conseguir acesso, né? E nós demos muita sorte, porque na época o Pitágoras tinha um material baseado assim no behaviorismo, eram aquelas instruções programadas, que eles iam com os objetivos específicos, e o professor seguia rigorosamente. E como a gente montou um pré-vestibular, aí lotou 200 alunos, um salão, e os alunos passaram no vestibular da Unimontes, né? E da UFMG e da Católica. Então, assim, foi melhor propaganda, né? Foi o resultado. E aí a escola lotou, não cabia, não comportava. À tarde, eu criei os cursos, porque eu voltei a trabalhar no Estado, eu fui transferida de lá para cá, e aí comecei a trabalhar no Francisco Sá. E foi um espaço muito bom para mim, não só como profissional, mas também, assim, como que eu vou dizer, a convivência com pessoas da área de educação. E aí, então, eu montei à tarde a 5ª e 6ª série e as outras séries de manhã e à noite. Fechei, né? E cada ano eu fui aumentando as séries, de forma que lá nós tínhamos o primário, na época era o primário, não tinha o nome de 1º grau, era primário, e
ficamos ali até a sexta série à tarde, e os outros nos outros períodos. Mas essa escola foi inchando e não tinha condição de permanecer. Você precisava aumentar, né? Precisava. Eu precisava de um espaço. Mas aí foi muito interessante, porque os sócios procuravam, eram 4 sócios, sabe? Era Hamilton, Jefferson Trindade, eu e Hamilton, Jefferson Trindade, Hélio e doutor Hélio Rocha. E, não é esse Hélio advogado, não é outro? Não, Hélio Rocha. Ah, sim. E Eduardo Machado Tupinambá. Esses 4. Então, mas aí eu falei, gente, mas nós não vamos procurar escola aqui, espaço aqui no centro, não. Eu fiz o levantamento, são todos alunos oriundos do Melo, Jardim São Luís. Lógico. Né? E não tinha Ibituruna ainda, tinha assim, Cândida Câmara, todos aqueles bairros. Você pensou uma coisa para ficar mais perto. Mais perto dos alunos. Nossa, mas foi ótimo. Aí nós conseguimos o prédio dos padres premonstratenses, e aí, então, mudamos para lá. Que é onde é o ICEIB, ali naquela região? Ali? Eu me lembro do padrão ali, exatamente, quando eu Nós ficamos lá. ali muito tempo. E aí, essa escola cresceu, nós ficamos com 900, com 1.000 alunos. Depois, fechou uma escola do lado que tinha, era até de Dizinha. E aí os alunos migraram todos lá para lá. Então, nós ficamos assim, com 1.200, 1.500. Então, encheu, lotou. Foi assim, o período áureo das escolas, do Colégio Padrão. Né? Particulares, né? Foi muito bom. Mas você é inquieta, o sonho, você chegou talvez num patamar ali da escola e falou assim, não, mas eu quero mais. E aí, como é que surge, que eu acho que foi talvez o grande feito, né? Você fez várias coisas na vida, mas o case, né, da Unifipmoc é uma coisa fabulosa que a gente tem que surgir. Como é que surgiu essa ideia? Foi muito interessante. Na verdade, nós tivemos um problema muito sério no Padrão, que foi assim, um grupo de professores que eram os orientadores, os coordenadores de área. Eles eram 11 profissionais. Eles se reuniram, juntaram e montaram uma escola. Era o Logos. Para concorrer com vocês. Para concorrer, lógico. E eu, então, tive, assim, eu não pude ficar com eles na escola, porque eu estava carregando os alunos, convencendo os alunos. Mas isso foi uma revolução que eles fizeram lá dentro. Foi uma revolução. É um golpe, né? Foi um golpe. E aí fui obrigada a dispensá-los todos de uma vez só. Então, isso foi um abalo financeiro para a instituição, não só financeiro, como pedagógico também. Então, querido, mas foi uma dificuldade, sabe? Assim, então, nós perdemos muito alunos na época. Então, eu falei, gente, o que eu vou fazer para eu reaver esses alunos e melhorar, porque a situação financeira do Padrão ficou abaladíssima, porque era um baque muito grande. Além de perder os professores, de fazer esses acertos, perder os alunos, que foi pior, perdemos na receita. Então, foi quando surgiu, nessa época, o construtivismo socio-interacionista. E eu, então, me apaixonei pela proposta e Rosina já estava comigo, nós compramos a parte do sócio, eu separei de Hamilton e compramos as partes. E ficamos só as duas. Redes, com a renda, assim, de tudo, tanto o financeiro quanto o pedagógico. E aí nós começamos a fazer, ficamos assim um tempo grande fazendo curso no Brasil inteiro sobre a proposta construtivista. E mudamos radicalmente o trabalho dentro da instituição. E, gradativamente, nós fomos reavendo os alunos que perdemos. Mas, assim, o Logos tinha um problema sério, que era a falta de espaço, e nós tínhamos espaço demais. Mas aí, então, Gilson Caldeira, que era assim, ele tinha uma fazenda da família, o terreno lá no bairro Ibituruna. Na verdade, tem muitas fazendas, né? Porque ali é o bairro quase todo dele. E lá era um mato fechado, né? Daí, então, ele me fez a proposta de comprar um terreno lá no bairro Ibituruna para construir o Colégio Padrão lá, porque os padres estavam pedindo o prédio do então, aquele prédio da Unifipmoc começou como Colégio Padrão. Começou como Colégio Padrão. Aliás, ele foi assim,
o motivo maior para reaver os alunos para o Colégio Padrão, porque os meninos não tinham esse espaço que eles queriam lá no Logos, e nós conseguimos preparar professores. Eu trouxe o pessoal do Balão Vermelho de Belo Horizonte, da Escola da Vila, em São Paulo, para treinar novos coordenadores e professores. Chegou com uma proposta diferenciada. Diferenciada. Mesmo, né? E aí conseguimos reaver os alunos, porque foi dificílimo construir o prédio, porque a situação foi... Então, o que eu fiz? Eu coloquei as séries iniciais lá no Padrão Novo e o científico, que os rapazes e as moças estavam do outro lado. Então, ficavam em 2 prédios, lá e cá, para ir devagar, para não ser muito assustador. E aí, então, conseguimos reaver nossos alunos, sabe? Mas estava difícil financeiramente, continuava difícil. Claro, E construir aí, um prédio, né? É muito complicado. E aí, tem uma história muito interessante no meio desse contexto, foi que tinha 300 alunos que moravam no Melo. E não tinha avenida sanitária. Ali passava o rio e tinha uma pinguela. A pinguela, a famosa A pinguela. pinguela. E eu, então, chamei, outro dia até conversei com o rapaz que fez. Ele fez a passarela de metalon. Ele tinha 4 filhos na escola, ou 3, não sei. Abriu o acesso. Abriu o acesso, a gente trocou em prestações a passarela. Aí acabou o meu problema, porque os alunos iam... Getúlio levava os meninos na passarela e buscava. Fátima, a gente consegue imaginar uma cena dessa hoje em dia, do jeito que está tudo construído, ninguém consegue enxergar, mas você precisa ver. O cara tinha que ter para ver uma pinguela no rio para ir para a escola. Para ir para a escola. E eu fiz a passarela para não perder os alunos e punha Inácio, que era também um funcionário do colégio, para levar e buscar. Um levava, o outro buscava. Os turnos, né, para ir para lá. Porque não tinha a passarela, os alunos tinham que passar lá na pracinha. Então, era uma volta grande, né? Então, com isso, assim, eliminou meu problema por completo. Mas, então, foi quando era ministro da Educação, Paulo Renato. Fernando Henrique, né? Fernando Henrique. Ele, então, criou uma legislação que possibilitava a escola que tinha o curso básico enveredar para o ensino superior. Incentiva a novas escolas superiores. Né? Só que não para aí acabava aquela bendita fundação, que era preciso ter uma fundação e você ficar fazendo aquela peripécia, sabe como? Então, aí eu falei, bom, agora aí me interessa, porque eu não, com esse negócio de fundação, eu não me sentia à vontade, sabe? Mas essa história foi ótima, porque o próprio Pitágoras também interessou. Sim. E o pessoal do Pitágoras, nós ficamos na rede Pitágoras. Você já começa como Pitágoras, né? Nós já começamos como rede Pitágoras. Rede Pitágoras. E aí, então, o diretor-geral foi explicar como que era essa proposta do Fernando Henrique e Paulo Renato, e o auditório devia ter umas 300 pessoas, e ele pediu para levantar a mão quem se interessava. Mas, Águia, foi muito engraçado, porque eu achei que todo mundo ia levantar a mão. Só eu levantei a mão. Meu Deus do céu. Falei, Jesus, será que eu entendi errado essa proposta? Só eu. E Rosina ficava assim, mas você inventa moda demais. Então, eu falei, pois é. E aí, marcaram uma entrevista para eu conversar, para ver como faria a sociedade e tudo mais. E aí, me puseram para conversar com o professor Elisiário Pereira de Rezende, que era o diretor financeiro. Gente, então, olha que você conheceu ele ali. Ali. Mas, bem, foi uma história engraçadíssima. Eu, como já estava com o prédio quase todo pronto, eu achava que eu entrando com o prédio, eu estava assim, já estava com tudo que eu podia. Também era o que eu podia, porque eu não tinha condição. E ele, então, não, mas o prédio nós vamos alugar o prédio, você tem que entrar com uma quantia em dinheiro. Eu falei, nossa, mas eu não tenho condição de entrar com quantia em dinheiro agora, porque estou apertado, estou terminando o prédio. Dei todas as justificativas, mas o homem foi duro comigo. Ele foi, né? Falou, nós entramos, temos interesse. Mal sabia o que ia acontecer no futuro, né? Então, pois você
tem que colocar uma quantia. Então, ele estipulou um valor para cada, de entrar com 30 mil reais na época, ou bem, 30 mil reais, era uns 3 milhões de reais hoje. Era dinheiro para arrastar de gancho, como diz o ditado. Mas tem que ter coragem, né? Tem que ter fazer coragem. As coisas, não adianta. E eu falei, olha, é a minha única alternativa. Eu vou tentar. Se eu não der certo, a escola fica para eles, né? E foi o que a gente fez. Mas aí, nessa época, Letícia tinha formado em publicidade e veio para Montes Claros e falou, mãe, nós vamos fazer uma pesquisa na porta da Unimontes para ver se quais os cursos que você gostaria de fazer que não tem na Unimontes. E aí, então, nós fizemos... mas foi uma pesquisa científica, levantou-se os dados, e nós fomos montando os cursos na Unifip de acordo com a pesquisa apresentada. O turismo foi um dos que Foi pintou, um dos né? primeiros, mas porque tinha sido lançado naquele ano. Então, todo mundo interessou, porque, assim, Montes Claros tinha o turismo de negócios, né? Por causa das indústrias que tinham sido criadas aqui, na época, com a subvenção da Sudene. A gente falou isso com o Luiz, né? aqui. Então, assim, foi muito bom o período, né? E aí, então, fizemos uma pesquisa e surge, então, turismo e hotelaria e fisioterapia. Fisioterapia, os dois primeiros. O nosso querido Ricardo de Paula, foi o primeiro, mandar um abraço para ele aqui. Pode mandar ele, hoje vai me atender, que eu estou com dor na perna. Ele é o cara que resolve coisas, os problemas de coluna. É isso. Então, aí o Ricardo ficou à frente do curso de fisioterapia e nós conseguimos um professor da Unimontes para ficar com turismo e hotelaria. E depois quem pegou o cargo foi a Cibele, que fez turismo. Ele que é hoje da Guaicuri, agência de turismo. Guaicuri. Então, foi, assim, um sucesso absoluto. Mas, infelizmente, financeiramente, não cobria, começava, né? Porque o aluguel E eu me era lembro muito bem disso. O bom é que o Bico da Águia é bom para você lembrar as coisas. Por exemplo, o centro de convenções, e foi aí que eu entrei na Unifip Moc para já começar a trabalhar na publicidade e propaganda, era lá na Praça Coronel Ribeiro, um prédio belíssimo, que era o nosso grande hotel, que eles derrubaram. Derrubaram o prédio, fizeram estacionamento. Mas é um sentimento quando eu passo ali, porque já vivemos tantas coisas ali dentro. Interessante. Não, que foi um prédio início, que devia ser tombado pelo município, porque total. foi um hotel importantíssimo em Montes Claros. Tem história, tem uma história longa lá. E nós, assim, nós revitalizamos o prédio e lá funcionavam os laboratórios do curso de turismo e hotelaria. Publicidade depois. Tinha o salão para fazer a alimentação, que é turismo e hotelaria. Estrutura maravilhosa, né? tudo Um de quarto primeira. de hotel para poder mostrar aos meninos como é que fazia. Então, foi assim um local fantástico, auditório. Então, foi assim, como que eu vou dizer, uma novidade para a cidade, esse laboratório e tal. E depois, com o curso de publicidade e propaganda, a gente colocou a agência de publicidade lá embaixo. E me lembro, você deve se lembrar, que a nossa primeira entrevista foi nos microfones da Rádio FIP, lá no Centro de Avançado. Foi. Que a gente falou, Fátima, nós vamos fazer uma rádio aqui e ver aquela história, que a gente era inventivo, inventava muita coisa. E aí, cara, você prontamente... Como foi aqui no podcast? Falando, não, vamos fazer essa entrevista assim, que a gente vai incentivar. Quisemos até lançar a rádio mesmo na época, mas não deu de fazer a rádio não conseguimos oficial, uma licença, não conseguimos uma licença. Mas foi a nossa primeira entrevista. E estamos aqui, vivo aí, fazendo Nós estamos recordando. É. Mas, então, surge aí o curso de publicidade, o curso de Direito. O curso de Direito constava na lista para ser uma opção a mais, porque tinha muita procura. Medicina também entrou, mas, na época, a gente deixou medicina por último, na medida que apareceram outros cursos da área de saúde e que era mais fácil. A enfermagem, a biomedicina, a farmácia. Então, o que a gente foi fazendo? Nós fomos agregando os laboratórios. Cada curso trazia um laboratório e, consequentemente, assim, somava-se para a medicina. E criamos a enfermagem, que a enfermagem precisava de um posto de saúde para os alunos atender dentro da proposta Saúde da Família,
né? Então, nós fizemos o NASP, os É alunos outra que montaram. contribuição maravilhosa para a cidade, para a saúde dela. Assim, a gente acompanhou tudo isso. Eu me lembro da inauguração, porque eu já estava trabalhando na FIP, então, assim, magnífica inauguração do NASP, com presença, inclusive, de ministros. Foi, o atual ministro. O Haddad, exatamente. Não, o Haddad veio. O Haddad veio na inauguração da faculdade. Ah, da faculdade. Quem veio na inauguração do NASP, da ampliação do NASP, foi o atual ministro da Saúde. O ministro da Saúde, o nome dele é... Padilha, não? Padilha. Foi o Padilha. Então, foi o Padilha que veio. Ele veio... Valfrido também sempre, né? Sempre. Ele que trazia. Eu trabalhava muito e ele divulgava, né? Então, ele trouxe o Padilha e foi muito interessante, porque nós tínhamos aquele boneco computadorizado, na época, não existia aqui no Brasil. Nós encomendamos isso. Eu vi isso quando eu fiz uma viagem e fiquei encantada, vi isso na Alemanha. E aí nós compramos esse boneco e montamos tipo um hospital de simulação. Época, que né? Foi uma coisa, uma novidade, o doutor Hernani Meira, que tomava conta junto. O doutor Antônio era o coordenador da medicina. Foi aí que a gente criou a medicina e ele veio inaugurar essa ampliação do NASP para a medicina. Então, foi assim algo muito interessante. Também o curso de Direito a gente criou lá no centro, perto da Praça Coronel Ribeiro, o NPJ, eles atendiam. Um auxílio à sociedade magnífico. Foi, atendeu muita população carente. O NASP atendia especificamente a Vila Oliveira, a Vila Mauricéia, aqueles bairros todos, e depois foi ampliando. O Ricardo criou no curso de fisioterapia a piscina aquecida. Então, os fisioterapeutas faziam o trabalho lá e todas as pessoas com problemas, né, de locomoção usavam a piscina, o atendimento lá. Foi muito bom. É interessante que todos os seus empreendimentos, Fátima, existe um crescimento, mas é um crescimento sustentável e gradativo. Você não começa grande, você vai crescendo, você vai aumentando e tudo. E eu fui testemunha disso, porque acompanhava com você lá. Você tem aqueles momentos onde a faculdade dá um passo a mais. Eu me lembro, por exemplo, quando nós... faculdades integradas Pitágoras, FIP-MOC, depois se torna centro universitário, aí já agrega mais. Lógico. E são muitas conquistas, né? São muitas. Eu preciso até fazer a referência aqui à Letícia, que foi a nossa grande líder lá do curso de Publicidade e Propaganda, que é uma pessoa assim, fantástica, de grandes ideias, hoje empreendedora, de restaurantes, e tudo que ela mexe. Letícia é Midas, né? Toca. Inclusive, queria trazer ela aqui uma hora, que ela não tem tempo, mas... Já que ela estiver aqui no Oscar, quero fazer o convite, viu, Letícia? Você está me devendo essa entrevista aqui. Da importância, Fátima, do curso de Publicidade e Propaganda para a sociedade norte-mineira, para toda a nossa região, porque nós conseguimos formar os profissionais que hoje fazem a publicidade acontecer, fazem a comunicação acontecer. E a gente fica muito triste hoje em dia em ver que o curso ele está se desidratando, ele está faltando incentivo, né, por tudo que aconteceu. E a gente precisa de mais da comunicação. Com certeza. E foi mesmo por isso que você lembra que você falou aí da rádio? Sim. Então, um dia ela chegou para mim e disse, mãe, a gente não conseguiu rádio porque precisa da licença, mas um programa... na televisão nossa, nós podemos fazer. Aí foi... O que você acha? Eu falei, olha, eu sei que você que é a coordenadora, você que tem que ver os riscos. Verdade. Falou, não, eu vou conversar com a Águia, nós vamos fazer. Nossa, era uma equipe tão bacana. E foi um sucesso durante muito tempo. Todo mundo parava para assistir o programa, né? Então, foi assim... uma grande conquista. Olha, eu tive a oportunidade recentemente até de ser homenageado pelo curso de Publicidade e Propaganda. Eles me colocaram lá como o professor que eles sentem mais saudades. Se tiver com saudade, me contrata de novo que eu volto. Mas aí teve um vídeo de Letícia, ela falando também, parabenizando o curso de Publicidade, e eu senti a emoção nos olhos dela quando ela lembra desses momentos do programa República e de todas as atividades que nós desenvolvemos, como, por exemplo,
plotar um ônibus inteiro e viajar todo o norte de Minas com uma trupe para visitar as escolas. Aí fomos até Guanambi, que depois veio até a faculdade e tudo. Então, assim, eram momentos assim, de emoção. O programa de auditório do República, que eu tive o privilégio de apresentar por muitas vezes, assim, diretamente com o público. Então, assim, são realmente memórias que você pode até rever todas, que está tudo no YouTube lá, registrado. Que marcaram a nossa vida, né, Fátima? Com certeza, com certeza. E a gente cresceu, mas é porque a proposta da escola, tudo é baseado na proposta, né? Então, o construtivismo, o próprio nome já diz, você constrói o conhecimento. E como é que você constrói? Constrói fazendo. Então, por que o aluno grava? Por que ele gosta? Por que aquilo tornou uma referência? Porque ele fazia. Exatamente. Então, é fazendo que se aprende. Né? Se erra, faz de novo para poder aprender. Então, esse é que é o grande diferencial. Agora, tem um outro diferencial também, que eu posso dizer isso porque eu participei em alguma parte desse processo, que é exatamente a sua liderança, a sua gestão. Porque você é uma líder que, aí não sou eu que estou falando, são todos que trabalham com você. Muitas vezes a gente está junto com você no sonho, na ideia, e não está ali porque está recebendo só um salário, está no emprego, não, porque a gente acredita junto com você. Então, muitas vezes, a gente, ficava a mais, ia fazer coisas diferentes, propostas diferentes, porque eu falei, não, se Fátima está ali fazendo esse negócio dar certo, a gente vai acreditar. Eu acho que foi muito isso em cima, o crescimento de todo mundo, porque era uma equipe muito unida, que te enxergava como aquela líder, que você não tinha diferenciação para ninguém, para o faxineiro ou para o coordenador. Você tratava todo mundo igual, da mesma forma, com a mesma consideração, e a gente enxergava isso. Então, a gente trabalhava ali para a coisa realmente crescer, porque sabia que tinha uma grande líder ali. Eu acho que o grande diferencial, Águia, era o fato assim, de a gente lançar a ideia e a pessoa recebia e fluía, sabe? Assim, você fazia coisas assim, que nem estava no plano, mas você acrescentava porque tinha essa liberdade de criar, né? De ir além. Eu acho que isso aí é que é o diferencial. Por isso é que as pessoas cresceram tanto e sentiam tanto prazer. Eu até brincava muito, porque o pessoal do MEC, que vinha fazer avaliação, dizia sempre para mim que assim, esse brilho no olhar, eles não encontravam em outras faculdades. Nenhuma, mas é verdade. Porque a pessoa fazia pelo prazer de fazer. Hoje, né? se você for lá, você não vai ver tanto brilho no olhar, não. Então, um olhar meio opaco. Mas, assim, isso é a pura verdade, Fátima, assim. Porque a faculdade, ela fluía com uma leveza. E, além disso, gente, no final do ano, a gente tinha festas, assim, padrão Fátima Turano, que era uma coisa de uma confraternização de todos no final do ano, comemorando as vitórias de cada ano, comemorando os desenvolvimentos e tudo. Então, de certa forma, você criava uma grande família ali. Com certeza. Era uma grande família, todo mundo trabalhava junto e unido, e foi então, um momento maravilhoso. Por exemplo, né? tinha assim, os funcionários e os professores, mas para eu fazer uma festa para o funcionário que não tinha professor e vice-versa, não era uma congregação, né? Então, de repente, nós criamos assim, aquela festa de final de ano, que era uma congregação de ideias de pessoas. E dava prêmio. Uma vez eu ganhei uma bicicleta nessa festa, entendeu? Então era um negócio bacana demais, foi né, muito cara? bom. Agora, a gente teve momentos difíceis, né? Como, por exemplo, depois que a escola estava toda esquematizada, tudo beleza, eu inventei de criar essa faculdade em Guanambi, que foi muito difícil, muito difícil. Porque não o projeto em si, mas a política, o coronelismo do interior da Bahia é uma coisa assim que eu acho que... Vocês enfrentaram situações terríveis muito lá. difícil. Nós ficamos um ano com a escola prontinha, fechada, esperando sair a autorização. Era o Rafael Gontijo, que tomava conta lá, que era o era o diretor. Batedor lá do negócio que enfrentava a turma lá. Porque lá tinha uma faculdade que já era tradicional lá, desses líderes, desses coronéis, que eles torceram o nariz quando a FIPMOC chegou lá, né? E ela não era credenciada pelo MEC, né? Ele abriu a escola assim, no peito e na raça. E nós não fizemos o projeto de acordo com o Ministério da Educação, dentro do projeto de saúde da família. Então, lá foi uma vitória, não só
uma vitória pedagógica, mas uma vitória política, porque nós conseguimos derrubar o bloqueio ali, político, né? Violento, que existia. Né, Fátima? E aqui eu agradeço muito a deputada Ivana Bastos, que nos ajudou, foi inúmeras vezes comigo a Brasília. Hoje ela é presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Da Bahia. Você vê como ela é importante. Então, assim, foi uma pessoa que acrescentou muito na minha vida, num lugar que a gente, né, difícil, que a gente estava chegando. Mas o certo é que a escola cresceu muito, né? Aí ficamos com Guanambi, e eu ficava entre Guanambi e Montes Claros. Então, eu acompanhei muito isso, porque era, né, o auge do programa República, então a gente estava sempre presente, não só na inauguração, como fazendo reportagens. Eu me lembro que eu tive várias vezes em Guanambi, até pela expedição que a gente fez, mas depois fui lá para falar com o prefeito, né? Para mostrar o prédio, mostrar todo o desenvolvimento. Foi um link que a gente teve com Guanambi naquela época, que foi muito bacana. Não, e foi né? muito bom para Guanambi. Eu acho que assim, acrescentou muito a Guanambi e a região toda, porque a proposta, apesar de ter esse problema da política, a proposta pedagógica e o fundo do projeto do MEC era exatamente assim, descentralizar, tirar do grande centro e levar para o interior para os médicos ficar lá. Exatamente, essa é a ideia. Porque não adianta ter o médico formar e ficar na cidade. E agora, grande. outra coisa que eu queria repercutir com você. Fátima, é impressionante, a nossa conversa está rompendo, que a gente já passou da metade, já estamos andando triste. Mas olha só, outro empreendimento, outro sonho que você teve, construiu e realizamos e conseguimos ver a coisa acontecendo, foi o CPAG. O CPAG, um prédio maravilhoso, que é lá no Teve até o prêmio, né, de ecologicamente correto. Ecologicamente correto e tudo. E agora um detalhe, Fátima, de uma conversa, porque a gente vai entrar agora nessa segunda parte, porque, claro, FIPMOC foi a maior faculdade particular do Norte de Minas. Nós conseguimos fazer essa marca realmente ser reconhecida dessa forma. Com certeza. Porque não é por luxo, não é nada disso. É por causa da educação dos profissionais que eram formados, todos os profissionais na Unifipmoc, a origem. Essa aí realmente foi uma grande faculdade. Mas eu me lembro de uma reunião que eu tive com você, lá na sua sala, no ano de 2021, antes da pandemia, dias antes da pandemia, que a gente não sabia de nada, né? Só sabia assim, tem um vírus lá na China que tá chegando aí, imaginei, achando que era nada. Que se não ia chegar aqui no norte de Minas, muito longe. Aí você feliz no sentido do seguinte, a faculdade de engenharia daqui havia fechado uma das faculdades, acho que é ali da Avenida Sanitária, como é que chama? Facite, ela havia fechado, e você falou assim, não, vão vir muitos alunos vão vir para o CPAG, vão migrar para lá. E aí começamos o ano de 2021 naquele otimismo, tudo bacana. Aí, de repente, vem outro querido, que é um cara que eu quero dar um grande abraço, com meu querido amigo Clinton, que foi o nosso diretor lá por muitos anos. Eu me lembro do dia da manhã cedo, ele falou, gente, tem que todo mundo embora para casa, que agora tem uma lei aqui, que é a tal de uma pandemia e não sei o que e tal. E aí entramos naquele momento obscuro de dúvidas, de tudo, né? Que, de certa forma, eu não sei se é isso, mas eu acho que foi talvez um dos grandes responsáveis até por você ser obrigada depois de ter que vender a faculdade, né? Porque eu acredito que se dependesse de você, você não queria fazer isso. Você tem toda a razão, toda a razão. Então, assim, o CPAG foi aquele auge, né? Recebemos esses alunos, e os alunos ficaram encantados, porque fechou-se a escola, né? A faculdade lá, e todos migraram. Então, nós criamos, mas eu acho que no meio de tudo a gente tem umas histórias tristes. Você lembra que eu criei um curso que não tem no Brasil, não tem, engenharia de energias renováveis? Lembro demais, olha. E nós só tivemos uma turma e os alunos foram para os outros. E uma coisa tão importante, você imagina, né? hoje mas é falta de visão no futuro, né? Eu não podia obrigá-los a fazer um curso que não queria. Enxerguei que a energia solar, a energia do mar, a energia do vento. É o que estava rolando Estava rolando. Isso eu vi, por exemplo, aquelas torres em Guanambi. Foi em função de, eu falei, gente, mas aqui tem
vou montar um curso Eólica. para isso, para a energia eólica. Então, assim, mas não deu certo, porque os alunos não tinham essa visão na visão época. ainda, né? Mas a pandemia foi realmente assim, o pivô. Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu até um dia falei uma frase que ficou na história lá na faculdade, que nós vencemos a pandemia com a pedagogia. A pedagogia venceu a pandemia. Não, sim. Porque nós conseguimos montar aqueles grupos, né, Nossa. para dar aula, porque eu não tenho nada contra uma turma de 200, 300, 400. Mas, na minha concepção, aquele curso que a gente estava montando precisava de ter o feedback do aluno. Claro. Então, eu falei, eu juntei com Letícia, com Thaís e com Carlos Renato, que era o responsável pela a parte toda de informática. Eu falei, eu quero um curso que o professor venha dar aula, o aluno assiste e pode perguntar de casa para o professor responder. E eu sou testemunha disso, porque eu era professor nessa época e eu fiquei impressionado com o tempo que foi desenvolvido o sistema para que você pudesse dar aula em casa, os seus alunos, você conseguisse visualizá-los ali. E a aula transcorreu. Ficamos 2 anos ali dando aula online. Eu montava meu estúdio em casa, com não sei o quê, com aquela história toda. Fomos forçados a isso. Né? Não, e melhor foi que assim, a gente conseguiu um resultado positivo. Por isso que eu disse que nós vencemos pedagogicamente a pandemia. Mas, infelizmente, nem tudo são flores, né? Assim, a receita da instituição caiu muito, porque os alunos não iam para a escola, não pagavam, desistiram, claro. né? Como não valorizou. E os sócios, assim, a gente que tem um ideal de educação, você supera qualquer dificuldade em função do seu sonho, né? Sim. Mas nem todos pensam da mesma forma. O ideal não seria a educação, né? O negócio assim, fazia-se tudo, mas no fundo o que era mais importante era o rendimento. E isso caiu. Então, foi quando surgiram essas grandes empresas educacionais. Que foi um novo tempo agora da faculdade privada, né? Porque o que aconteceu com a Unifipmol, o que aconteceu com várias instituições, várias instituições centenárias foram adquiridas por esses grandes grupos e transformadas. Eles estão à frente de quase todas as faculdades particulares do país. Porque a gente sempre escutava uma ventilação, talvez a Fátima vai vender essa escola, aconteceu uma proposta e tudo, mas nunca ia para frente. Não, e chegou a ponto de me perguntar se eu não venderia a minha parte para ele. Na época áurea, né? Sim. Então, aí eu falei, não, eu não compro a sua, porque eu não tenho condição financeira de comprar. Mas, assim, vender a minha, eu não tenho nenhum interesse. E aí chegou num ponto, até para a gente falar ali, que você tinha sócios na Unifipmol, que eles chegaram para você e falaram assim, e aí, vende ou compra? Não, eles chegaram para mim e falaram, estou vendendo. Quando ele falou, quem reportou isso foi o Valfrido, e eu gosto muito dele, ele ajudou muito, e nunca criticou foi sincero, os meus feitos e aprovou tudo que tudo que eu criava, ele aprovava, mas ele colocou abertamente, Fátima, não dá financeiramente, não dá para nós. Eu estou vendendo a minha parte. Você quer comprar? Nós vamos vender nossa parte. Você quer comprar? Como é que você faz? Eu quase enlouqueci. Fui para os bancos para olhar. Eu ia ficar o resto da minha vida pagando uma coisa que eu não tinha certeza. E num negócio que já estava começando a ficar meio assim, que você não tinha aquela segurança toda. Aí eu falei, gente, eu não estou na idade mais de arriscar, eu não posso fazer isso. Vou ver se eu conseguia ficar na sociedade com o moço, né? Mas, ao conversar e ao ter notícia Você viu como é que era a realidade. Eu falei, eu não vou dar conta. Não dá conta. Não é a proposta, não é a minha proposta pedagógica. Eu não tenho, nunca tive. Lógico que a gente precisa de dinheiro, mesmo porque o dinheiro é importante para a manutenção da instituição, para o crescimento. Mas não pode ser a primeira coisa. Sim, não. Nunca foi a primeira educação, coisa. Né? Senão, não chega do fim que você Fátima, quer. você sabe que naquele momento exato que você assinou a passagem, a vida de muita gente mudou ali. Mudou. Você sabe disso. E às vezes até você sente até uma certa coisa assim, porque eu tenho certeza que não era a sua intenção isso aí, mas às vezes na vida a gente tem que tomar decisões não pode e tudo fazer, mais, que foi para você muito difícil esse período também, né, Fátima? Assim. Olha, foram 4 anos, vai fazer 4 anos agora, em julho, mas
Querido, todas as doenças que você pensar, eu tive. Pois é. Sabe? Então, e agradeço muito assim, meus filhos, Letícia principalmente. Sim. Letícia viajou comigo esse Brasil inteiro para me distrair para ver se eu melhorava de astral. Você vê, sabe? Né, Fátima? E não conseguiu. Por fim, ela virou para mim e falou: mãe, nós vamos criar, porque no contrato que a AFIA fez, eu não podia escrever nem artigos sobre educação. Isso, que besteira. Eu não pude escrever nem assim. É medo, concorrência? Não sei, não. Apagar a imagem da educadora. Nossa, né? Porque senhora. nas outras escolas não tiver tanta dificuldade quanto tiver na Unifip. A imagem que você tinha aqui, forte mais. E também, assim, o relacionamento, a filosofia da educação, tudo diferente do que estava acostumado a trabalhar. É verdade. Então, para eles também foi muito difícil. Por isso que se tiver 5 reitores aí, não foi à toa. Não foi à né? toa. É outra Mas sistemática. Foi outra sistemática. O que não então quer foi dizer, difícil, né, Fátima, esse período? Foi muito difícil. Querida, eu sofri demais. Foi quando eu tive muito auxílio, assim, de Padre Ivan, que ele também, além de médico, que estudou conosco, ele é psiquiatra. Ajuda também do Padre Fábio de Mello. Viajei muito com ele. Sim, fiz muitos retiros espirituais. Para aceitar esse novo momento que eu estava vivendo, porque eu não tinha jeito a dar. Não, e você é uma pessoa que sempre teve a atividade como o seu dia a dia, né? Eu me lembro você chegando na sua Mercedes ali no estacionamento da Unifip Moca, ali por trás ainda onde é a quadra, né? Quantos anos essa rotina ali, horário, cumprindo horário, etc. O podcast mas chegou estritamente na hora, super pontual, pontualidade inglesa. E, assim, atividade, fazer, realizar, conquistar e tudo. Aí, de repente, difícil. Isso aí, né, é tirado de você de uma maneira. Mas tem muito dinheiro. O dinheiro, às vezes, não vai resolver. O que adianta? Não é bom o dinheiro, mas não é. Não completa. Sabe? A gente tem certeza de que não é nessas horas que você se sente assim. Sabe aquele caco, aquele lixo que você encostou? Né? Então, a sensação que eu tinha, assim, eu perdi tudo, porque Fátima. O mais importante era o meu ideal de educação. Era, sabe? Com certeza. Que eu não podia escrever um artigo. Olha eu não podia fazer nada de educação. Né, uma prisão. Então, cara. Eu fiquei muito chateada. E, com isso, isso era para 2 anos, né? Aí eu escrevi esse livro, nós vamos lançar o livro, contando essa trajetória toda, sabe, da faculdade. E, assim, tive que fazer muito tratamento, assim, com a cabeça. Mas você é uma sabe, pessoa que foi forte. Melhorar, sabe? Não é a primeira dificuldade que você passou na vida. Não é. Você já enfrentou muita coisa. E aquela história da Fênix mesmo, de ressurgir e buscar novas coisas. Teve uma época aí que Letícia até colocou nas redes sociais, todo mundo achou que eu estava montando uma outra faculdade. Quando você ventila isso aí, todo mundo acende o farol, não tem... Então, opa! Mas foi porque ela chegou para mim e falou: mãe, eu preciso ver seu olho brilhar novamente. Seus olhos estão assim, opacos, eles precisam brilhar. Você tem que fazer alguma coisa. Claro. Então, vamos montar essa empresa para prestar serviço. Isso me explica um pouco desse momento agora da Fátima, porque nós já estamos chegando na reta final mesmo, é muito rápido, né? A gente já está entrando na reta final e eu queria saber exatamente disso. Passado todo esse momento, outra realidade agora é a AFIA, é outra faculdade. Não tem mais nenhuma relação com a assim, só que nós temos a história que está lá montada de antes, e claro, a lembrança de grandes pessoas, de grandes profissionais que fizeram essa equipe. Por exemplo, você lembra de Regina, maravilhosa? Regina Fernandes. Né? Assim, o Dalton, professor, o Zé Geraldo, falecido, todos os coordenadores. Porque nessa época, os coordenadores eles não permaneciam no curso. Eles não vieram demitidos assim, a cada 6 meses você trocava de coordenador. Não, a vida ele inteira. tinha um trabalho perene ali, né? Não, isso que era importante para ter identificação, né? A Dorothy, muito. Isso, muito pessoal bacanésimo, né? Farmácia. Mas agora, então, essa ideia, agora que você já está se livrando dessa amarra aí que eles estão fazendo, porque isso aí não pode durar a vida inteira. Não isso vai. Aí Eles têm que te liberar, porque agora você... Não, né? Eu me refiz, sabe, assim, e criamos essa empresa e estamos fazendo projetos educacionais. Bacana, Fátima. Fomos convidados pelo reitor
da Unimontes, Sim. o professor Wagner, Wagner. o professor Dalton, que foi nosso nosso querido diretor Dalton, acadêmico. Eles nos convidaram e nós fomos conversar para fazer um projeto para a Unimontes, para assim, atualização dos professores, um trabalho para melhorar cada vez mais o ensino na Unimontes. Fizemos também para o ensino na prefeitura. Ah, que bacana. Sabe? Então, nós estamos fazendo os projetos. Mas eu te pergunto aqui, você pensa ainda em dedicar o seu esforço, né, e a sua capacidade em fazer uma nova instituição de ensino? Criar não uma nova Unifipmoc, mas criar uma nova proposta para você ter aquele dia a dia novamente? Isso é o sonho dourado. Eu penso muito nisso, sabe? Então você não esqueça de mim, viu? Com certeza. Não, nosso grupo, ele tem que ser formado novamente para a gente fazer essa mudança novas educacional. Coisas, né? Eu acho que precisa muito, sabe, Fátima? A educação, ela sente falta da sua presença no dia a dia, entendeu? Até mesmo para a gente ter um contraponto a todo esse poderio econômico que existe, muitas vezes direciona a pedagogia e a educação para outros lugares que não seja a importância maior da pedagogia, né? Então, assim, nós precisamos de você, realmente. Não, eu estou assim, à disposição, querido. Que você tenha essa força aí para estar voltando e tendo novas ideias, né? Novos empreendimentos. E a gente espera em breve estar tendo notícia disso aí. Bom, vamos aguardar, né? Vamos ver se o ano que vem começa um ano diferenciado, né? Exatamente. Porque, assim, possibilidades existem, mas tem muitos entraves também, né? E a realidade hoje em dia também, né? Aqui na cidade eu não posso abrir nenhuma faculdade. É mesmo? Aqui ainda existe um impedimento para aqui? Aqui é para toda a vida. Não Por tem que, jeito. Fátima? Ai, meu filho. Gente, mas que povo cruel é isso aí? Muito cruel. Tanto é que eu fiz um projeto para uma cidade próxima aqui de Montes Claros, sabe? Para uma faculdade. Mas ainda estamos aguardando. É um projeto. Mas vai dar certo. Minha esperança é essa, sabe? Porque aqui em Montes Claros e em Guanambi, porque a deputada Ivana queria muito que eu criasse lá. Já tem um espaço, né? Mas lá em Guanambi eu não posso. Posso em Caetité, pertinho eu posso criar. Como aqui Bocaiúva eu posso fazer. Qualquer lugar aqui pertinho. Para ajudar a sua terra natal. Minha terra, quem sabe, né? Quem sabe. Mas é isso. Não, mas assim, essas coisas do business, cara, né, do comércio, dos contratos, são tantos, né, detalhes que a gente fica sem saber, mas por que não pode? Não posso. Com medo mesmo de falar assim, não, se ela voltar para aqui, eles vão tirar o nosso espaço. Mas passa a ser uma ameaça. Ameaça, né? Né? Porque a minha visão de educação é muito diferente da visão de educação deles. Então, assim, quem comunga com as nossas ideias, evidentemente que migraria, sairia de lá. Exatamente. Né? Então, ele já se cerca disso. Já cerca, né? Com certeza, é isso aí. Mas independente, Fátima, né, do que virá, porque a gente sabe que você está aí, né, cheia de vigor, de ideia, de planos, e tem nos seus filhos, no Guilherme também, que é um cara de muita força, né, que está aí, né, sempre está junto, batalhando muito, enfrentando problemas e batendo de frente com aquilo, grandes problemas e enfrentando de frente aquilo. Não, e falo sempre com eles que eu estou por trás. Isso. No sentido assim, eu estou dando essa força porque eu enfrentei barreiras enormes e consegui superar. Eles também têm que estão superar. tendo essa força. Letícia não precisa nem falar, não é uma pessoa que tem... Vou falar com ela sobre o que você disse que quer que ela venha Por aqui. favor, ela está me devendo isso desde a época do República, porque a gente comentou assim, Letícia, eu preciso fazer uma entrevista com você, mas agora já está muito popstar, se vier aqui vai estourar minha audiência aí, vai ser bom demais. Mas assim, o que eu tenho para te dizer é que realmente eu espero que você, né, no momento certo, volte à cena da educação, porque não só o norte de Minas, mas Minas Gerais como um todo precisa da sua presença, da presença do professor Elisiário também, que está sempre seu companheiro aí junto nesses desafios e tudo. E eu tenho certeza que com essa força, com esse brilho no olhar que agora voltou, né, Fátima? Voltou. Esse brilho no olhar ninguém segura. Antes de encerrar com você, eu preciso falar com você aí de casa, você que está acompanhando a cada semana
Maneira, entrevistas muito interessantes aqui no nosso podcast, no Bico da Água. E hoje foi demais, né, com a Fátima Turano. Mas antes de falar, de terminar aqui com ela, eu quero falar para vocês do Busca Studios, que é esse lugar onde nós estamos gravando. Então aqui, o Busca Studio tem toda a estrutura para você gravar o seu podcast, para você gravar a sua aula, para você produzir o seu conteúdo de audiovisual com muita qualidade. O lugar é aqui, no Busca Studios. E, claro, a Personal Jingle Comunicação Musical é com a Personal Jingle, a maior empresa de produção musical do norte de Minas. Você quer comunicar aí a sua empresa com música? Acesse Personal Jingle, porque com música tudo fica melhor, né, Fátima? Com certeza. Até fizemos música lá para a FIPMOC na época, muitas coisas e tudo, e a música sempre presente. Fátima, chegamos no nosso final, Fátima, impressionante. Eu queria te agradecer demais, dizer para você que eu estou muito feliz em reencontrá-la. Quero te ver novamente em outros momentos. Quero ter oportunidade, se no futuro você tiver nesses empreendimentos, de estar junto com você novamente, porque foi uma experiência para mim muito bacana, que eu também tenho muitas saudades. E a minha vida, de certa forma, em um determinado momento, também está atrelada à Unifipmoc. E para mim foi um grande prazer fazer parte da sua equipe nesse período. E te agradeço muito por sua presença aqui hoje. E eu te agradeço pela sua oportunidade e que eu pude também dizer para a população o real motivo, os acontecimentos, claro. que muita gente não sabe. Não sabe, né? Então, exatamente. assim, e com certeza, Águia, se eu tiver a oportunidade de montar outra faculdade, irei fazer, e você estará lá, meu amigo. Começando pelo Jingle. Começando pelo Jingle, exatamente. Tá bom? Pode ter certeza disso. Obrigado. Muito obrigada a você. Valeu, tudo de bom, fica com Deus. E é isso, estamos terminando mais essa edição do podcast No Bico da Água. Hoje foi muito especial, hein? Com a minha querida Fátima Turano. Mas na semana que vem tem mais um super convidado só para você. Então, um grande abraço e até lá!